Hoje eu contarei a história real de Catarina Sforza, que está nesse livro da Dark Side, uma série que eu estou fazendo chamada Damas Mortais. E sempre ouvimos falar que uma mulher é capaz de tudo, que sacrificaria tudo para proteger os filhos. Antes de acreditar nisso, vamos falar de Catarina Sforza. Ela viveu de 1463 a 1509. Ela era filha ilegítima do futuro Duque de Milão, mas, apesar disso, era uma de suas filhas favoritas e cresceu aprendendo estratégia militar com os irmãos. Ela não foi treinada para ser apenas esposa e mãe, mas uma guerreira e intelectual. A casa dos Sforza abrigava uma biblioteca de mais de 1000 livros e as crianças foram educadas em Cícero, Sêneca e Virgília. Catarina era inspirada por uma rainha guerreira chamada Zenóbia. Ela se casou com Girolamo Riario, que era sobrinho do Papa Sisto IV. O casal residia num palácio no Campo de Fiore, em Roma. Era um local conhecido como Paraíso na Terra. Catarina deu à luz a 6 filhos e era amada pelo seu povo. Seu marido foi assassinado em 1488 pela família Orsi e seu corpo foi castrado e arrastado pelas ruas. Catarina e seus filhos foram aprisionados e quando seus captores a ameaçaram de matá-la, ela dizia: "Podem me ferir, mas não podem me assustar, pois sou filha de um homem que não conheceu o medo." Quem era leal a Catarina fugiu para um forte em Ravaldino com instruções dela de manter a fortaleza sob quaisquer circunstâncias. Os Orsi estavam desesperados para tomar Ravaldino. Catarina astutamente se ofereceu para negociar em nome deles, que assentiram. Eles presumiram que ainda a tinham sob controle, pois mantinham seus filhos reféns. Ao adentrarem Ravaldino, eles a ordenaram que, se rendesse, ou matariam seus filhos. Ela se postou nas muralhas, levantou a saia para mostrar a perereca e gritou: "Matem-no se quiserem, tenho um instrumento para fazer muitos mais." A autora escreveu algo interessante na página 160. Catarina tinha 36 anos e as mulheres hoje são alertadas que sua fertilidade começa a diminuir com 35 anos. Então a autora admira a autoconfiança de Catarina. Bem, Catarina venceu. Ela retardou seus captores o suficiente para que seu tio Ludovico, o Mouro, viesse em seu auxílio. Seus filhos até sobreviveram. Os Orsi não os mataram, porque Catarina os deixou desnorteado com aquela atitude na torre. Ao reaver as suas terras, Catarina começou a punir os assassinos do marido. Depois de enforcá-los, seus corpos foram jogados à multidão que os espedaçaram, com exceção do chefe, que Catarina amarrou e forçou a assistir os enforcamentos. Ela transformou a ancestral casa deles em cinzas. Então amarrou o chefe a um cavalo e o arrastou até a praça da cidade para todos verem. Depois de o cavalo dar 2 voltas, ordenou que o seu coração fosse arrancado. No dia seguinte, a caminho da missa, Catarina caminhou tranquilamente pela mesma rua. Tudo bem, né? Você matou muitos homens, arrastou um deles pela praça, mandou que arrancassem o seu coração e tudo bem, no dia seguinte você vai na missa tranquilamente, sem problema nenhum. Ela se casaria mais 2 vezes. Com o tempo, suas terras acabaram nas mãos dos Borgia, apesar de Catarina ter comandado mais de 1000 homens para defendê-las. Ela foi aprisionada pelos Borgias em 1500, que a mantiveram bela, pois a trataram mais como hóspede do que como prisioneira. E outra frase interessante que a escritora Jennifer Wright colocou nesse livro sobre a história de Catarina Sforza foi o seguinte: ela aprendeu que os homens ficam bestas por uma mulher bem-sucedida, quando ela ocupa um cargo de liderança, mesmo que faça parte de um exército que matou zilhões de pessoas. Após ser libertada, Catarina passou o resto dos seus dias pacificamente e se aventurou no campo da química. Com o tempo, ela compilou 454 fórmulas em um livro que foi, por um tempo, equivocadamente atribuído a Cosimo, o Ancião. Ela morreu de pneumonia aos 46 anos, rodeada de seus muitos e admiráveis filhos, que, por mais que incrível que possa parecer, não guardaram nenhuma mágoa.